Bom dia, graça e paz, mais uma manhã maravilhosa. Eu quero convidar você para tomar aquele café comigo e ser abençoado pela palavra do Senhor. Feche seus olhos e peça para Deus abençoar sua vida, abençoar seu coração. Senhor, nessa manhã eu quero pedir do Senhor que o Senhor esteja abençoando a minha vida e a vida de todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, que essa palavra traga alegria, esperança e fé, para que cada um de nós possamos vencer cada luta, cada desafio que nós enfrentarmos nessa vida. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Bom, hoje eu quero falar sobre a semeadura. A palavra de Deus fala que Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele levou muito em consideração as nossas palavras. O que você fala, o que você diz, tudo que nós falamos, ela tem um peso no mundo espiritual. Tudo que você fala, tudo que você profere, tudo que sai da sua boca, ela tem um peso no mundo espiritual. Se você falar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você falar palavras de morte, palavras de maldição, você vai colher coisas ruins. E Jesus falou o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Forte. Exatamente isso. Ele fala da árvore e os seus frutos. Se você plantar bons frutos, se você plantar boas sementes, você vai colher bons frutos e boas sementes. Todo lavrador, toda pessoa que planta, ela escolhe a melhor semente para lançar na terra. Por quê? Porque ela quer colher frutas maravilhosas, ela quer colher raízes fortes, ela quer colher tudo aquilo que ela plantar, ela quer colher de uma forma abundante, frutífera. Então Jesus disse o seguinte: tudo que você semear, você vai colher. Em Gálatas, no capítulo 6 de Gálatas, a palavra de Deus também diz algo para nós interessante. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu quero perguntar de você nessa manhã: o que é que você tem semeado? O que é que tem saído dos seus lábios? O que é que tem saído da sua boca? Tem saído dos seus lábios palavra de vida ou palavra de morte? Palavras de bênçãos ou palavras de maldição? A boca fala, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Ele diz que do nosso coração saem os maus desígnios, saem os furtos, saem os roubos, sai a malignidade, sai os adultérios, sai a palavra de condenação, sai o engano, sai tudo que é ruim. A boca fala do que o coração está cheio. E aqui em Provérbios diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Se você profetizar, se você falar, se você declamar, se você dizer palavras de vida, você vai sarar a sua alma. Às vezes, a nossa alma está ferida, a nossa alma está machucada, a nossa alma está cansada. E se você declarar, se você falar palavras de vida, você vai colher saúde para a sua alma, saúde para os seus ossos. E nessa manhã, eu quero perguntar de você: o que você tem semeado? A semeadura é uma escolha. Você sabia disso? Você escolhe semear, mas a colheita, ela é obrigatória. Todos nós vamos colher do fruto que nós plantamos. Sejam frutos bons ou sejam frutos desagradáveis. Quando você vai plantar uma semente,
Você vai escolher a melhor semente porque você quer colher bons frutos. Agora, esses dias mesmo, ontem, eu joguei umas sementes de mamão aqui na terra, porque eu quero colher mamão. Eu não vou colher um limoeiro, porque eu não plantei limão. Eu vou colher mamão. Então, toda semeadura, ela tem o seu fruto específico. Você está plantando limão, você vai colher limão. Você está plantando abacate, você vai colher abacate. Você não pode tirar coisas boas do mau tesouro, Jesus disse. Você não pode tirar coisas boas de um coração cheio de espinhos. Você não pode tirar coisas boas de um coração cheio de feridas, de um coração machucado, de um tesouro que não tem coisas boas, mas que só tem coisas ruins. Meus irmãos, quantas vezes nós proferimos palavras de morte para a nossa própria vida? Quantas vezes nós proferimos palavras de maldição para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso cônjuge, para um colega de trabalho, para um chefe? Ah, desgraçado, eu tomara que tu morra. Ah, infeliz, que aconteça isso contigo. Tu vai ver o que vai acontecer contigo. Às vezes a mãe, no momento de raiva, ela diz palavras de maldição para a filha. Ela diz, olha, você nunca vai dar certo, você nunca vai prestar. O pai diz para o filho, você nunca vai ser um homem de bem, você nunca vai ser um homem da sociedade, você vai ser um marginal. E sai semeando palavras de morte. O que é que vai acontecer com aquela criança? Você é burro, você nunca vai aprender. O que vai acontecer com essa criança? Ele vai introjetar aquelas palavras e lá na frente ele vai produzir os frutos que o pai dele falou, ou a mãe, ou uma autoridade. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Eu quero chamar você de volta para a lucidez. Pense que você tem um futuro, você está semeando para o futuro. Eu separei aqui 3 pensamentos para falar para você aqui nesse final. Tudo que colhemos no futuro é semente dos frutos que plantamos hoje. Plante hoje os frutos que você quer colher no futuro. Às vezes, quando você chega lá na frente, você vai dizer, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não consegui? Por que não deu certo? Sempre os porquês. E você não reflete que lá atrás as suas semeaduras não foram boas. Você era uma pessoa rebelde, desobediente aos pais. Você era ingrato, você era uma pessoa raivosa, você era uma pessoa revoltada. Você era uma pessoa que não dizia nada bom para as pessoas. Mas eu quero chamar você nessa manhã para fazer um concerto diante de Deus. Você pode neutralizar essas palavras malignas. Você pode neutralizar essas palavras de morte. Fale palavra de vida. A Bíblia diz, palavras agradáveis, lá em Provérbios, são como favos de mel. 18, 21, doce para a alma, medicina para o corpo. Sare a sua alma com palavras de vida, com palavras de gratidão. Sare sua alma com palavras de esperança. Ah, esse mundo vai se acabar, esse mundo vai ser destruído. Só fala palavras malditas. Isso faz mal para nós e para os nossos ouvintes. A Bíblia diz que nós temos que falar palavras que sejam agradáveis às pessoas que nos ouvem. Então, que tal mudar o seu linguajar? Que tal mudar a forma de você pensar, de você se externar? Às vezes você acorda tão amarga, tão amargo, e você só vai falando palavras de morte. Mas fale palavras de vida, fale palavras de esperança, fale palavras de alegria, de paz, que você vai receber tudo isso. E Jesus falou o seguinte para mim e para você, do fruto da boca o homem colherá o bem, e do que os seus lábios produzem, a vida. Então é exatamente isso que ele disse, do fruto da boca você vai colher o bem. Está escrito aqui, ó, do que os seus lábios produzem, você vai colher a vida. Se você não produzir, se você não semear palavras boas, você vai colher maldição. Você vai colher palavras de morte. E eu convido você para orar comigo nessa manhã.
Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa, né? A que for boa, para agraciar, para abençoar aquele que está do seu lado. Então, mude seu linguajar. Passe a plantar sementes, que lá na frente você vai colher frutos de paz, frutos de alegria, frutos de felicidade, frutos de esperança. Um dia eu estava lendo uma mensagem que uma senhora bem idosa, todas as vezes que ela pegava a condução, ela levava uma sacolinha de sementes. E ela jogava aquelas sementes pelo lado de fora daquele transporte, daquele trem. E um dia uma pessoa pergunta dela: mas por que você está jogando tantas sementes? Elas não vão nascer, você não vai colher. Aí ela disse: vão, o vento vai levar e vai chegar numa terra fértil, e as pessoas que nascerem depois de mim vai colher as flores que eu plantar nessa estrada. E foi exatamente isso. Depois de alguns anos, aquela estrada toda que só era barro, floresceu, por causa das sementes que aquela senhora lançou todas as manhãs quando ela ia para o seu trabalho. Ela não colheu, mas as pessoas que nasceram depois dela, os netos, uma outra geração colheu. Então plante sementes que a sua geração vai colher e que você também vai colher em vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Peça para Deus: Senhor, nessa manhã, eu peço do Senhor que o Senhor tire do meu coração as palavras de morte, as palavras de maldição, as palavras que trazem tristeza para as pessoas que me ouvem, ou que nos ouvem, mas que eu possa proferir palavras de vida, palavras de esperança, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis, Senhor, na Tua presença. Abençoa cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Café com a Pastora.